estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Amém? Ok. Nós vamos ler primeiro Mateus e já vou seguir para Lucas, porque Lucas me dá mais detalhes dessa palavra, mas tem um detalhe, uma frasezinha que me faz ler Mateus também. Então, Mateus 13, 53 a 58. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, João, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Quantas perguntas inúteis, desnecessárias. Preste bem atenção nisso aqui. Porque muitas pessoas estão deixando de viver seus milagres por causa de questionamentos bobos, perguntas estúpidas, sem inteligência, sem relevância, sem importância, sem porquê. Você precisa, diga comigo, eu preciso de fé para crer. Parece estranho, mas é. E para obedecer. Você vê que eles viram tudo. A sabedoria de Jesus, seus milagres, tudo. Ele falava com visão, com sabedoria, fazia milagres. Estava tudo certo. Mas eles não estavam preocupados com coisas que tinham relevância, mas com coisas totalmente irrelevantes, sem importância nenhuma. Ah, mas ele não é o filho do carpinteiro, não é o filho da Maria, não é o irmão do Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não estão aqui? Ele não foi criado aqui? Bom, então isso diminui. Isso fazia dele menor. Menor. Você vê que, por um lado, eles conseguiam ver toda a grandeza dele, por outro, eles, ao invés de se envolverem com aquilo que realmente tinha importância, pararam e deixaram que o diabo os levasse para a direção errada e roubaram a vida deles. Eles foram roubados. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E é por isso que deixam de viver grandes milagres. E não realizou muitos milagres ali. Essa é a frase que eu queria. E não realizou muitos milagres ali por causa, diga comigo, por causa da incredulidade deles. Ok. Vamos para Lucas. Lucas 4, 14 a 30. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Olha isso aqui, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Jesus, que era Jesus, foi levado pelo Espírito para a direção em que ele precisava ir. Ele foi levado pelo Espírito. Então, diga comigo, eu preciso permitir que o Espírito
me leve. Eu preciso ser levado pelo Espírito. Jesus, que era Jesus, foi levado pelo Espírito. Ele foi levado pelo poder do Espírito. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Então eu preciso ir para tal direção, eu quero realizar tal coisa, eu posso, se eu permitir que o Espírito me leve. Por que muitas pessoas não conseguem realizar muito na vida e não prosperam na sua vida espiritual e, consequentemente, não vivem o poder de Deus? Porque elas não são levadas pelo Espírito. Elas precisam ir para a Galiléia, elas precisam ir para não sei aonde, mas elas não vão pelo Espírito. Elas não vão pelo poder do Espírito para onde elas precisam ir. É por isso que tem muita gente derrotada. Ela vai na carne, ela vai na força do braço, é por isso que ela está cansada. Tem gente que está exausto, porque ele não vai no poder do Espírito. Isso é o grande problema. Por que tem gente, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou aliviar. Por que tem gente que tem cristão que continua muito cansado e oprimido? Porque ele continua indo no poder da carne, na força humana. Ele não vai no poder do Espírito. Ele não vai. Ele não deixa o Espírito levá-lo para o lugar, para a direção certa, que Deus quer que ele esteja e que vai ajudá-lo. Porque pessoas que são levadas pelo poder do Espírito, significa que elas estão descansando em Deus. Pessoas que estão tentando resolver o tempo todo problemas que só Deus pode resolver, elas não estão sendo levadas pelo poder do Espírito. Elas estão indo na força da carne, do braço humano, da força humana, e é por isso que elas estão exaustas. Porque elas não têm fé para obedecer, para confiar, para crer no que Deus está falando. Elas não têm a fé para sentar e confiar. Eu vou buscar Deus. E Deus vai resolver isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. Se eu for lá fazer isso, eu vou fazer na carne. Isso não vai ficar bem feito. Isso não vai dar certo. Eu vou descansar, eu vou confiar que Deus vai fazer. Ah, mas se eu largar isso aqui, mas se eu deixar isso aqui, se eu deixar, isso vai virar uma bagunça. Não estou dizendo que a gente tem que largar coisas que Deus nos manda fazer. Isso aqui tem que ter revelação do Espírito para entender dentro da gente. Tem coisa que por mais que você mexe, você vai tentar agir, aquilo fica pior, porque é Deus dizendo, você vai ter que aprender a confiar na minha maneira de trabalhar. Põe isso nas minhas mãos. Põe isso nas minhas mãos. Tem gente que não consegue ir lá e colocar uma coisa nas mãos de Deus e dizer, aqui, Senhor, seja feita a sua vontade. Isso não significa ser passivo. Isso não vai me levar a cruzar os braços. Aquilo que eu tenho que continuar fazendo, eu vou fazer. Mas tem coisa que a gente tem que aceitar. Aquilo que Deus está falando para nós. Confia, espera, mas a gente pensa assim, meu Deus, mas se eu soltar isso aqui, aí o negócio vai desandar, e Deus está dizendo, solta na minha mão. Solta na minha mão. Mas a pessoa não tem a fé para confiar, para obedecer. E aí ela fica segurando. E ela fica tentando resolver, e é por isso que ela está exausta. Porque ela vai para Galiléia caminhando, sendo que ela podia estar sendo levada pelo poder do Espírito. Ela vai e ela sente todos os baques, porque ela não aceita ser levada pelo Espírito. Ela não consegue descansar em Deus, se jogar em Deus. E isso que eu estou falando é muito profundo, porque quem já não caiu nesse erro? Quem já não caiu?
de não ter fé para obedecer a Deus quando Ele diz, solta isso na minha mão. Para de tentar mudar uma coisa que eu já disse para você. Passa pelo que tem que passar aqui, deixa eu trabalhar. Tem coisa que é um processo, que aquilo precisa acontecer. E a gente tem a ideia que se a gente deixar aquilo então vai desandar de vez. E Deus está dizendo, não vai desandar nada. Se eu não deixei, eu sempre digo isso, que eu fico parado e pensando, muitas vezes a gente é tão estúpido. Quantas vezes o diabo tentou nos destruir, nos matar, quando a gente estava longe de Deus? E Deus, a gente lá no pecado, longe do Senhor, Ele preservou a nossa vida, preservou tanta coisa, sustentou as coisas. Muito mais quando você passa a buscar Ele. Então, Jesus não foi, a Bíblia diz aqui, ó, Ele foi levado pelo poder do Espírito. Ele foi levado pelo poder do Espírito. E é isso que Deus quer que entre na cabeça de alguns que ainda não entrou. Seja levado pelo poder do Espírito. Se você colocar nas mãos dele e descansar, Ele te leva. Ele simplesmente te leva pelo poder. Ele te leva. Ele te põe lá. Jesus foi para Galiléia, mas no poder do Espírito. Ele foi levado pelo Espírito. E muitas vezes o Espírito Santo está lutando para fazer a mesma coisa com a gente. Eu quero te pôr lá, mas você tem que confiar. Eu vou te levar. Por intermédio do meu poder. Não pela força da tua carne, pela força do fulano, pelo o seu esforço próprio. Tem que ter esforço, tem que ter esforço. Desde que isso não passe na frente de Deus, na fé. Eu me faço entender. Desde que isso não passe na frente de Deus. Porque a partir do momento que eu quero fazer o trabalho que é de Deus, então já não é mais um bom esforço. Isso é entrar na carne. Isso é impedir a ação de Deus que é perfeita e a minha não é. Eu tenho que cooperar com Deus, colaborar com Deus. Eu não posso fazer o trabalho de Deus. Eu não posso. De jeito nenhum. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, levantou-se para ler. Olha isso aqui também, que eu vou parar um tempinho aqui. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Diga comigo, encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu vou parar aqui um minuto, que aí ele diz, então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Ele chegou na sinagoga como era de costume, pediu a palavra, abriu o livro, e ele foi nessa palavra aqui. Ele não abriu aleatoriamente. Ele a procurou, ele a encontrou, ele buscou encontrar onde estava escrito essa palavra, que é Isaías 61. Ele procurou. Então, ele não estava ali, abriu aleatoriamente, não. Ele foi em busca de ler para eles o que eles precisavam ouvir ali. E é o que eu falei outro dia, eu vou falar isso aqui de novo. Às vezes, você pode estar com a Bíblia e abrir ela várias vezes. Fala comigo, meu Deus, fala comigo. Aí, se Deus fala algo que é para confrontar você e mostrar o ponto que Ele quer que você chegue, você fecha e não aceita. Muitas pessoas fazem isso.
Não é assim que você aprende a crer na palavra do Senhor. Não é pegando uma caixinha da promessa, sem parar e tirando. Bicho, mas eu não estou dizendo que você não possa abrir. Não é isso. Você pode abrir a caixinha da promessa, pedir uma palavra. Você pode abrir a Bíblia, fala comigo, Senhor. Mas eu estou dizendo que não é isso que vai te levar. Não é assim que a gente cresce. Não é assim, porque a palavra não é um versículo isolado que eu preciso da palavra inteira. Da Bíblia, do que diz a Bíblia. Então eu preciso aprender a buscar todas as passagens que eu preciso, especialmente. Então, quando uma pessoa tem problema numa área, ela tende a fugir daquela realidade. Quando uma pessoa tem problema numa determinada área da vida dela, problema com orgulho, um problema com complexo, um problema com a incredulidade, um problema, não sei, com temperamento, aí abre. Ela tende a fugir, porque ela não quer ser confrontada, ela não quer aceitar. Quando você tem uma dificuldade numa área, muitas vezes a pessoa resiste, isso muito acontece. Da pessoa resistir e resistir e resistir, para não encarar que ela precisa entender exatamente aquilo. Então, às vezes, por exemplo, em casa, o problema é sempre não sei de quem. O problema é sempre não sei de quem. Se o fulano ou se a fulana mudar, tudo vai mudar aqui. Mas a questão não é essa. Quando a gente muda, já não tem tanta importância se o outro muda ou não muda. Isso precisa de revelação. Porque se você ouve isso, se você está vivendo aquele problema, você diz, o quê? Eu não estou ouvindo isso, não é isso que eu quero ouvir. Aquele problema que eu tenho lá, aquela situação lá em casa, é aquilo lá uma coisa, aquilo lá que traz todos os problemas para a minha vida. Mas é porque você não conseguiu ainda entender o propósito de Deus para com você. Porque às vezes, exatamente aquela coisa que causa tanto problema, que causa também tanta solução. Porque aquela coisa que causa tanto problema pode te levar a buscar tanto a Deus, e você a conhecer tanto a Deus, e a viver tanto o poder de Deus, e todas as suas situações mudarem. José nunca teria sido o grande homem que ele foi, se ele não tivesse vivido todas as mega super experiências que ele viveu, difíceis. O Senhor usou a casa de Potifar, usou os irmãos dele para colocar ele naquela situação, usou as situações na casa de Potifar, usou na prisão, usou de várias situações para ele chegar naquele ponto. E à medida que ele chegava onde Deus queria, ele era escravo, mas ele não vivia como um. Ele era prisioneiro, mas não vivia como um. Entendeu como é que é? Porque dentro dele, ele era livre. Ele conseguia chegar a entender o propósito de Deus para a vida dele, e ia se ajustando à vontade de Deus, e dando condições para as coisas acontecerem na vida dele. Então, quando o Senhor foi, ele abriu, ele encontrou, ele procurou a palavra que eles precisavam ouvir ali. Então, nós precisamos parar. E de verdade, algumas pessoas precisariam pegar e fazer um levantamento de todos os versículos, ou pelo menos um monte deles, daquela área que ele precisa aceitar que ele tem um problema com ela, e que ele precisa ser domado ali, que ele precisa mudar ali, que ele precisa ser tratado ali, ele precisa ser lapidado, trabalhado ali, que ele precisa entender e mudar. Então, peraí. É essa área, eu vou levantar tudo isso. A Bíblia está falando isso aqui.
está falando isso aqui. Ai, eu não quero ceder para isso. A Bíblia está falando aqui. A palavra do Senhor está falando comigo. Não, isso não pode ser para mim. Eu abri aqui, eu que procurei exatamente. Você procurou porque o Espírito Santo está te conduzindo a procurar, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A verdade é que liberta, e é só conhecendo a verdade que você vai ser liberto. Você não vai conseguir ceder para Deus se você não conhecer a verdade. E é lendo, é acompanhando, é ouvindo, é deixando entrar. Eu preciso entender sobre isso. É essa área que eu preciso mudar. É essa área, eu vou procurar o que eu preciso e eu vou encontrar. Ele leu para o pessoal, não abriu lá aleatoriamente, não. Ele foi lá e abriu exatamente no ponto que eles precisavam ouvir. Você precisa ir lá no ponto que você precisa aprender e mudar. Quando nós temos um problema com orgulho, você já vai ter o orgulho de aceitar que você precisa aprender sobre o orgulho. Você pode ver 500 pessoas vir à frente, se vier pedir oração para cura, problema financeiro, um problema com o filho, um problema no casamento, mas você não vê ninguém chegar e dizer, ore porque eu tenho um problema com orgulho. Ore por mim, porque eu sou muito orgulhoso. Eu tenho um orgulho. Nossa, isso é uma doença na minha vida. Ora, porque eu tenho um problema com meu marido. Ora, por favor, ora por mim, me ajude, eu tenho um problema financeiro. Ora, não, ninguém. Eu não sou humilde, eu queria ajuda, porque eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. A pessoa já tem orgulho de admitir que ele é orgulhoso. O orgulho não deixa ele admitir que ele é orgulhoso. Que ele tem que parar de cobrar as mudanças do outro e trabalhar as mudanças nele. Porque Deus, naquele momento, às vezes, está usando aquele outro para trabalhar as mudanças nele. E bendita a pessoa que te leva a chegar perto de Deus. Bendita a situação que te leva a conhecer mais a Deus. Bendita a situação que te leva a se aperfeiçoar em Deus. Bendita. Por 7 anos da minha vida, eu morei quase que dentro de um hospital. Entre idas e vindas. E muitas vezes já não aguentava mais. E eu falava, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Mas acontece que Deus usou daquela situação, aquela criaturinha, que eu aprendi a amar tanto, que eu amava tanto, para tirar tudo que queria de mim, para eu chegar onde Ele queria. Então, muitas vezes eu não aguentava mais. E eu falava aquilo com Deus. Mas em cada situação, eu me aproximava mais de Deus, eu chegava mais perto de Deus. E foi essa situação que me colocou diante da vontade dEle totalmente. De parar a minha vida, de dizer, agora eu vou parar, eu vou pregar o Evangelho. E eu tive um dia, um sonho, um ano antes de eu começar a realmente atuar como pastora. Eu estava no mesmo templo que eu, um ano depois, alugaria, atrás do mesmo púlpito, um púlpito horroroso, que era uma tribuna muito feia, era a mesma, e eu estava atrás dele. E o Espírito Santo me chamou e disse, Cléo, eu virei assim, ele disse, você é pastora dessa igreja. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí, eu falei com um, com o outro. Não sei. Não sei. Não sei. Vindo de um ministério onde a mulher podia até fazer as orações no círculo de oração, mas a mulher não tinha essa abertura para pregação. Você vai pedir ajuda para pessoas que estão com a mente muito fechada nisso, quer dizer, que é isso? Isso não tem nada a ver com Deus, mas eu sabia que aquilo tinha. Aquilo não tinha sido uma coisa do nada. E passa-se o tempo, eu trabalhava muito, etc., uma vida ativa, empresa, vivendo a vida ali, correndo e tal. Um dia,
Eu estou vindo a 40 por hora, na avenida certa, tudo certo, tudo certinho. Um senhor não respeita, para e bate no meu carro, o carro capota, o menino sai, o braço sai para fora e vai sendo arrebentado naquilo tudo. Ali, Deus, mas o que é isso? O que é isso? Bom, mas ali naquele hospital, mais uma vez no hospital. E agora, com um risco assim, iminente, iminente. O médico já tinha dito, não tem como salvar. E eu dizia a ele, faça tudo o que o senhor puder. E Deus vai fazer a parte dele. Então, cada vez que ele ia para o centro cirúrgico, para fazer aqueles... tinha que fazer a limpeza diária, então tinha que tomar anestesia geral, tinha que fazer no centro cirúrgico, uma coisa horrorosa. Ele dizia, está em processo de necrose. Pode ser, você tem que estar preparado, que dependendo da situação, não tenho como manter. E ali eu ia lutando, era uma luta e uma vitória diária, uma luta, uma vitória e ameaças de que meu filho pudesse voltar do centro cirúrgico sem o braço que tinha sido tudo religado, etc. Mas não tinha nervos, mas não tinha, etc. Então, resumindo, eu saio com esse menino, o Murilo, de lá, com o braço ali no lugar, mas com a direção de que ele não ia mais conseguir movimentar aquele braço. 20 e poucos dias depois, 22, 23, ele pede uma caneta, eu fiquei olhando aquilo, porque ele já tinha, o médico tinha dito, ele não vai ficar seco, fica como em gota, não funciona. É só um braço estético, é para dizer ali, que não perdeu, mas não funciona. Ele escreveu e está aí para todo mundo ver. Então, ali dentro do hospital, diante daquela, cada dia, uma luta, uma vitória, uma luta, uma vitória. E é para o centro cirúrgico, a aflição. Mas Deus não vai me desamparar. Eu sei que o Senhor está comigo nisso. Senhor, o Senhor me tira, eu não sei o que o Senhor tem comigo. Eu vou parar a minha vida, eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu nem sabia direito o que isso ia virar, o que isso significava. Para ser muito franca, coitada, eu fico olhando de mim, assim, eu fico olhando para mim, e aí para trás, fico pensando, não tinha a menor noção do que significava. A menor noção. Eu achava que era, na minha inocência ali, que eu ia falar a palavra, todo mundo ia receber, era só isso. Que lindo, Jesus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele te cura, Ele liberta e tal. E aí não era bem essa ideia, Ele estava me chamando para uma missão, para um propósito, para sofrer pelo Evangelho. E sofrer mesmo. E eu tinha que aprender a sofrer pelo Evangelho. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, a cada renúncia, a cada não que eu queria dizer e eu tinha que dizer sim, e a cada situação que eu queria recuar, mas Deus fazia, você tem que permanecer, a cada coisa que eu queria arrebentar na força humana, e Deus me mostrava, eu não podia fazer aquilo, que eu tinha que andar na fé, eu tinha que obedecer, eu tinha que quebrantar, eu tinha que agir com humildade, coisas que eu queria jogar para o alto e dizer que se dane, não quero mais saber disso, e o Senhor falava, não, você tem que resistir nisso aqui, tem que suportar isso aqui, e ali eu fui suportando. Antes eu era movida pelas dores do Murilo, que era mais em mim. Depois eu conseguia dizer sim para Deus, já em função do que Ele queria de mim. Mas eu ainda não entendia bem o que significava esse amor pelo chamado, porque isso demora. Às vezes você está atrás de um púlpito, mas você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe. Você está sendo usado como instrumento, se você é fiel a Deus, Deus está te usando ali, etc. Mas você está se encaixando ainda, as coisas estão sendo encaixadas. Eu me faço entender? Estão sendo encaixadas, colocadas ali.
Entendeu? E ali você vai aprendendo e Deus vai trabalhando com você. E aí Ele vai usando outras situações para te levar a chegar onde Ele quer. E Ele vai trabalhando você, vai trabalhando. Para que você seja um grande instrumento. Um instrumento de honra. E assim por diante. E muitas vezes você não quer aceitar que aquela situação, aquilo acontece com você, aquilo precisa ser mudado, aquilo precisa ser trabalhado, e você precisa ir lá. Bom, eu preciso ouvir isso. Isso. Mude o seu modo de viver. Trabalhe isso aqui. É isso aqui o seu problema, é isso aqui. Então, leia isso aqui. Ah, meu Deus, isso é difícil demais. Eu não estou preparado para aprender isso aqui agora. Eu já disse isso muitas vezes. Senhor, não estou preparada para isso aqui. Não dou conta de fazer isso aqui, Jesus. Principalmente as coisas relacionadas ao meu temperamento. Um temperamento precisava ser domado. Quantas vezes eu falava para Deus em lágrimas, eu não dou conta de fazer isso aqui, Deus. Deus, eu não dou conta. E as lágrimas escorrendo. Eu não dou conta de fazer isso aqui. Eu não vou me submeter a isso. Você vai, você quer vitória ou não quer? Você quer vitória ou não quer? Você vai ter que ceder. E as lágrimas caindo ali, então o Senhor me ajuda. Às vezes tremia. Porque há coisas que não são fáceis. Para você pode ser fácil algumas coisas que para mim não é, ou vice-versa. Tem coisas que para algumas pessoas não é nada difícil. Não é nada difícil, mas para outras não é nada fácil. Quantas vezes eu ouvia Deus e eu chegava a tremer assim. Tentando convencer a Deus de que eu não estava preparada para aquilo. Não estou preparada para isso, Deus. Não estou pronta para fazer isso. Você tem que ficar. Essa história de que eu não estou preparado para ceder, eu não estou preparado para fazer, é uma questão do nosso, muitas vezes é o seu orgulho, é a falta de confiança de ceder e entregar as coisas nas mãos de Deus e deixar Deus fazer. E Deus quer que você vá lá naquele, peraí, o Senhor procurou aqui essa passagem aqui. Você tem que ir lá e ler, e reler, é isso aqui que eu preciso. E a tua carne está dizendo, você não vai conseguir. O diabo está gritando no seu ouvido, você não vai conseguir. A sua carne está dizendo, você não está preparada para isso. Você não está preparado para isso. Você não vai conseguir fazer isso aqui. E o Espírito Santo está dizendo, leia de novo. Então, leia de novo, leia de novo. Leia, repita, fale, tome posse. Você pode fazer. Você pode ceder. Você pode ceder. Você vai cedendo. Porque você aceita que a palavra te confronte. Você aceita aquele confronto. E você se submete. Porque sabe que ela é mais forte que você. E você tem que ceder a ela. Porque essa é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus deve ser lei na sua vida. Você tem que ter fé para obedecer. Porque essa fé para obedecer é muito difícil. Porque muitas vezes achamos que se nós obedecermos a Deus, naquele ponto não vai dar certo. Deus esqueceu algum detalhe, Ele fez um cálculo errado. E Deus está dizendo, confia, você tem que ter fé para obedecer. Fé para obedecer. Amém? E aí todos estavam com os olhos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? O ser humano, eu vou lhe contar. Estavam vendo tudo, a palavra era sábia, os milagres estavam ali, estava tudo certo. Mas o diabo sempre leva as pessoas a serem roubadas se elas não vigiarem. Mas, eu vou dizer uma coisa para você, se tem um problema, se tem uma coisa que rouba pessoas, é esse mais. Não, eu entendo, mas... Eu sei, mas... Não, você tem razão, mas...
Não, Deus, eu sei, mas é que... Puxa, todos estavam com os olhos nele, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça, mas perguntavam, não é isso, filho de José? Mas que relevância tem isso? Vocês não estão vendo que Deus está nele? Vocês não estão vendo que Deus está ali? Quando você vê que Deus está numa coisa, quando você vê que Deus está numa situação, que importância tem esses detalhes? É onde a pessoa é roubada, porque ela se distrai com coisas que não têm importância. Deus está nisso, então não tem mais nem menos, Deus está nisso e pronto. Ponto. Deus está nisso. Então, este é o filho de José. Jesus lhes disse, é claro que vocês citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em sua terra o que ouvimos que fizesse em Cafarnaum. Quer dizer, bom, se você é isso tudo mesmo que você está falando, faz aqui o que você fez lá em Cafarnaum. Só que em Cafarnaum o povo creu. O povo creu. E ali eles estavam presos, que ele era o filho da Maria, o filho do José, o irmão do fulano. As irmãs dele estavam por ali. Eles estavam presos em coisas que não têm importância. É por isso que tem um monte de gente que deixa de viver o poder de Deus. Porque a palavra vem, ao invés delas ficarem presas ao que diz a palavra, que o Espírito está falando com elas, elas já estão permitindo que o diabo roube a mente delas e leve para a direção errada, para um pensamento errado, para uma visão errada. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Então, devia ser grega. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Você vê que quando ele falou a verdade para eles, eles tentaram até matá-lo. De tanto que foi o confronto, foi pesado demais para eles. A realidade, quando Jesus mostrou a realidade deles, eles se revoltaram ao ponto de querer matar Jesus, derrubar ele da colina. Porque Jesus falou para eles, faz aqui, vocês devem estar pensando, médico, cura-te aí mesmo, né? Faz o que você fez em Cafarnaum aqui. Mas eu não posso fazer, por causa da incredulidade de vocês. Eu quero lembrar vocês que no tempo dos 3 anos e meio de fome, Elias podia ter sido mandado a Israel, porque estava cheio de viúva miserável lá. Mas ele mandou para Sidom, porque a de Sidom ia crer. E uma judia não ia crer, e uma grega ia crer. Ele tinha muito leproso em Israel, muito leproso, judeu e leproso. Mas um sírio foi curado. Sabe por quê? Por causa da incredulidade. Foi por isso que nenhuma viúva em Israel foi abençoada. Só de Sidom foi abençoada. Nenhum leproso foi curado. Mas o leproso da Síria, o Naamã, porque creu. Por quê? Mas então ele é de Deus, ele tem que ser abençoado. Às vezes ele é puramente religião, sistema religioso. Ele só está preso à religião e apegado a ladainhas. A ladainhas. Só isso. Tem gente que até hoje o espírito não mudou. Eu me lembro de uma vez que eu fiz há muito tempo no interior uma pregação sobre as muralhas de Jericó. E eu nem lembro se eu fiz isso, mas o religioso disse que eu fiz.
Eu fiz uma pregação abençoada para a época, que o Espírito me deu na época, foi abençoada. E diz ele que eu falei que eles deram 14 voltas, e não foram 14, foram 13. Ah, meu Deus, que erro brutal que eu cometi. Eu não sei, não dormi aquela noite, porque, imagina, eu tenho um erro tão grande desse. Eles não deram 14, eles deram 13 voltas. Entendeu? Não sei. Estou até hoje traumatizada. Então não esqueci mais. 13 voltas. 13 voltas. Entendeu? E eu queria também, é que eu não tive oportunidade, mas perguntar a ele. Perguntar a ele o que entre as 13 e 14, o que mudou na vida dele. Né? O que mudou? Porque o espírito dele estava totalmente voltado para coisas irrelevantes. Era essa a preocupação dele. 13, 14. Ah, meu Deus, coisa grave. Foi cometido um erro gravíssimo. Esse é o espírito de alguns. Ele é o filho da Maria, do José, o irmão do fulano, do ciclano, das irmãs dele aqui. Jesus estava ali, podia ter curado, libertado, abençoado. Eles perderam a maior chance da vida deles, o maior milagre. Nazaré foi tão estúpido. Todos de Nazaré foram tão estúpidos. E vai me perdoar, mas aí eu tenho que concordar com, acho que com Natanael, que diz, pode ter vindo alguma coisa boa de Nazaré? Porque essa era a cabeça deles, dos nazarenos. Entendeu? Essa era a cabeça deles. Jesus esteve lá e a preocupação deles era só essa. É o filho da Maria, o filho do José? Porque algumas pessoas, ele anda com Deus, ele diz que ele anda com Deus, mas as preocupações, os pensamentos dele, os envolvimentos, as coisas que ele se envolve, é tudo coisa pequena, medíocre, irrelevante, sem significado, sem nada. Na nossa caminhada com Deus, a gente tem que crescer. Eu sempre digo uma coisa com você, ande com quem é mais santo que você, com quem busca mais do que você, com quem tem a acrescentar. Tem gente que tem uma tendência a andar com gente que é menos do que ele, e se ele encontrar uma decadência, é com aquele que ele se une. Você quer muito na tua vida? Ande com quem é mais espiritual do que você, com quem pode acrescentar na tua vida. Se envolva com coisas maiores, sempre mais, com coisas que têm relevância. Não senta para jogar tempo fora. Usa bem o tempo que Deus tem te dado na tua vida, para você, na tua vida. Utiliza bem. Tem muita gente que tem sido abençoada porque ela crê, às vezes ela chega e ela crê, a vida dela muda. E às vezes aquele que está ali há 500 anos, o senhor não pode. Tem viúva passando fome em Israel, mas eu vou mandar para Sidom, porque se eu mandar lá na porta dela, ela vai escorraçar o profeta. Se eu mandar, se o próprio Senhor Jesus está dizendo, se tivesse sido mandado, Elias tivesse ido para uma das viúvas necessitadas de Israel, elas tinham escorraçado. Tinha também leproso em Israel, mas foi o sírio Naamã que foi curado, porque possivelmente nenhum iria crer. Então tem gente que está aí caducando já na fé, mas não consegue, ou pelo menos nos anos de evangelho, mas não consegue se lançar de vez e crer em Deus, e andar por fé de verdade. Aí chega uma criatura, se lança em Deus, crê. Aí o outro fica ali, nossa, mas por que ele venceu tão rápido? É porque ele se lançou, ele creu. Ele foi como a viúva de Sidom, de Sarepta, que só tinha um pouquinho de farinha, de azeite, quando o homem de Deus chegou e falou, e ela tinha filho, e ninguém tira da boca do filho, você sabe como é que é? Faz primeiro para mim. Ela foi lá e confiou, ela creu na palavra. O Naamã hesitou, mas foi lá e mergulhou 7 vezes. Será que se algum leproso, como o próprio Senhor Jesus falou, tinha muitos em Israel, será que se a palavra do Eliseu tivesse sido, vai lá e se banha 7 vezes, eles tinham crido?
Tem gente que você fala para ele, busca Deus. Não para de buscar Deus. Se lança em Deus. Ele busca por um tempo, depois começa a relaxar. Ele começa a dar provas de que a fé dele não é a mesma. E a nossa fé tem que crescer. Ela não pode estagnar, porque se ela estagnar, vai diminuir. Ela tem que crescer e é exercitando ela. Por isso que eu sempre digo que as batalhas, elas nos ajudam a permanecer em Deus sem dúvida nenhuma. Davi, a primeira vez que ele não foi guerrear, ficou lá cozinhando galo, foi pegar uma mulher pelada lá e desandou com a vida dele. Entendeu? Se ele tivesse, a Bíblia diz que ele não tinha ido à guerra, ele devia ter ido à guerra. Por que ele não foi à guerra? Se ele tivesse na guerra, ele não tinha feito aquela besteira com a vida dele. Ele não tinha feito. Porque a distração, quando você começa a se distrair, você pode ter certeza, as coisas vão começar a dar errada. E é muito fácil a gente se distrair. E a gente tem que vigiar a mente. Vigia a tua cabeça. Muitas pessoas dizem que creem na palavra, mas elas não creem na palavra de verdade. Porque se elas crescem na palavra, preste bem atenção no que eu estou dizendo, se elas crescem na palavra, se todo mundo cresce na palavra, como a pessoa muitas vezes bate no peito e diz que crê, a Bíblia não diz que o mentiroso é filho do diabo e quem mente se faz filho dele? Hã? Você crê que se uma pessoa realmente cresce, que isso é verdade, voltaria a mentir? Por que as pessoas voltam a mentir? Porque ela não crê que isso realmente vai acontecer. Ela não crê que é desse jeitinho. Mas é. Mas é. E a Bíblia está lá em Apocalipse, em Apocalipse, que os imorais não vão entrar, os imorais estão aí, os adúlteros não vão entrar, os fornicados vão entrar, os mentirosos não vão entrar, os assassinos vão entrar. Então, vem cá, quando a Bíblia diz que você odeia o seu irmão, você se torna um assassino. Você crê, agora preste atenção, se uma pessoa cresce de verdade nisso, você acha que ela ia alimentar ódio no coração? Porque ela ia estar na condição de assassina, e ela vai lá e vê, os assassinos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia não vai passar um paninho molhado, vai dar um ajuste para um, para o outro, para você eu faço uma concessão, ou não é bem assim, é totalmente assim. Os rebeldes cometem pecado de feitiçaria. Você acha que se uma pessoa realmente cresce nisso, ela ia continuar agindo como um rebelde? Porque os feiticeiros vão herdar o reino dos céus. A iniquidade é pecado de idolatria. Você acha que se uma pessoa realmente cresce nisso, ela ia continuar na iniquidade? Porque os idólatras não vão herdar o reino dos céus. O que a Bíblia diz? Se as pessoas levassem a sério, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Se elas levassem a sério o que diz a palavra, quando eu falo de pensamento, cuidado com o pensamento, cuidado com o pensamento, cuidado com o pensamento. Ah, não é bem assim, eu acho que não é assim. Ai, tem muito exagero assim. Não tem isso aqui. Oh, meu Deus, onde é que está aqui? Aqui, deixa eu ver. Cadê do pensamento aqui, isso aqui? Ai, me saiu aqui também do meu pensamento. Mas eu vou achar. Eu não desistirei, serei... Vamos, Pedroso, tira o pé do chão, Pedroso. Você poderia ser mais ligeiro para me ajudar? Aquela palavra que eu falei do pensamento, só de ter um pensamento. Eu estava com ela aqui na ponta da língua, eu devia ter anotado. É que eu devo ter passado já a folha. É que eu passo tão rápida. E a visão é um espetáculo agora. É um espetáculo. E não estou achando. Eu vou achar depois para você. A hora que você ficar em pé, eu certamente acho que eu tenho mais calma. Quando a Bíblia diz assim, ó, só de você ter... você olhar para uma mulher, a Bíblia diz, então está em Mateus, eu sei que está em Mateus, mas onde está em Mateus, meu filho? Hã? Então, é isso aí, só se eu tiver passado já dele. Aqui. Ah, está lá em cima, eu estava procurando embaixo. Aqui, ó. É verdade. Aqui, ó. Mas não é esse que eu quero. É o outro lá que eu quero. É um outro. Mas olha aqui, ó. Vocês ouviram
o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para o mal, eu quero do pensamento, Pedroso. É do pensamento que eu quero. Que ele fala do pensamento. É por isso que eu vi no outro, e está embaixo, é por isso mesmo, que está no outro livro embaixo. Olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério. Tem no outro que fala só de você pensar, você já cometeu. Aí, preste atenção nisso aqui. Se as pessoas levassem isso aqui a sério, de verdade, levassem, que só de você pensar, você passou a mulher, ou passou um homem, isso é de Deus. Que é isso, meu pai? Uau! Ok. Deus que fez, uma maravilha. Então, se não tem, a pessoa não leva. Se ela levasse a sério, que só dela pensar, não, mas eu não fiz nada, nem toquei. Não, de jeito, não. Eu não fiz, não. A Bíblia está dizendo só de você pensar. Só de você pensar. Só de você olhar e desejar. Então, se a pessoa levasse realmente a sério, ela vigiaria os pensamentos. Ela diz, não, eu só pensei. Mas só de você pensar, você já pode ter cometido adultério. Não só adultério, estou lendo essa passagem que dá a ideia do pensamento quanto ele é sério. Compreendeu? Vamos só ficar preso nisso como se esse fosse o único pecado que levasse para o inferno. Esse e tantos outros. E todos eles começam aqui. Quando você chega a praticar, você já praticou aqui. Então, se as pessoas levassem a sério o pensamento, o que elas estão pensando, quando a Bíblia diz, pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, mude o seu modo de pensar. Quando a Bíblia fala várias coisas a respeito de pensamento, as pessoas estariam mais atentas e dizer, opa, estou pensando besteira aqui, isso está errado, sai da minha vida, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, não aceito. É por um pensamento que o mal está entrando e ele não vai entrar. Sai da minha vida. Eu não vou ser roubado por esse pensamento. Então, se as pessoas realmente dessem atenção nisso, no que elas estão, no que passa pela cabeça delas, elas não cairiam, elas não seriam roubadas como muitas têm sido. Gravemente roubadas. Gravemente. Muitas têm sido roubadas pelo mal. E muito. Porque aqui, muitos, a Bíblia está dizendo que a pessoa pode estar na condição de adúltero. Porque pensou, desejou. Só que. Então, quantas coisas que acontece que a pessoa está numa situação que ela está sendo roubada, porque ela não vigia aqui. E se ela desse realmente atenção para as coisas que passam pela cabeça dela, ela não deixava aquilo permanecer mais. Ela expulsaria. Opa, olha o que eu estou pensando, está errado isso aqui. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Em nome de Jesus. Então, tem que haver um entendimento, porque muitos estão sendo roubados aqui. Deus está falando? Não, filho, Jesus está ali. Você pode curar, pode libertar. Estava em Nazaré, ele podia fazer grandes milagres. E eles sabiam disso. Eles tinham visto ele fazer, eles mesmos falaram, faz aqui o que você fez em Cafarnaum. Ele mesmo falou. Mas acontece que aí ele continua e disse, mas eu vou mostrar para vocês qual é a realidade de vocês. Também tinha viúva necessitada em Israel no tempo da seca. Mas tinha escorraçado o profeta Elias. Teve que ir para Sidom. Ele teve que ir lá, a de Sidom creu. O sírio, Naamã, creu. Mas isso não era o único leproso. Tinha muito leproso em Israel. Mas nenhum foi curado. Aqui também tem um monte de gente que podia ser abençoada, em Nazaré. Mas vocês não creem. O que eu li no início? E não pode fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade. Então, a incredulidade é o que tem roubado um monte de gente. E quando a gente fala de incredulidade, é ser incrédulo em confiar
em se lançar de vez em Deus, em confiar as coisas nas mãos de Deus. Sabe, você tem que ter fé para obedecer. Fé para crer que aquilo que o Senhor está falando é sim a verdade. Aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Eu tenho que encarar. Isso não é que dá para dar um jeitinho. Isso, não, é exatamente assim. Eu preciso me submeter. E Deus vai fazer uma obra grande na minha vida. Porque é esse o Espírito. Porque quando uma pessoa se submete totalmente a Deus, ele vive tudo que Deus tem para ele. Tudo que ele pode viver, ele vai viver. Tudo que ele pode ser, ele será. Tudo que ele pode ter, ele terá. Porque Deus vai abençoá-lo. E isso começa com a fé para obedecer, para crer e se envolver com as coisas que realmente têm importância. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito, por favor. E liga o seu pensamento no céu. Foca em Deus. Pensa nesse momento como o Senhor certamente quer que você pense. Certamente Ele está trabalhando o seu desenvolvimento. E às vezes no momento em que a gente cede para Deus em questões que a pessoa considera tão difícil, ela libera para a vida dela coisas realmente tão desejadas. Ela entende as coisas de uma maneira diferente. Ela passa a ver as coisas de forma diferente. Ela passa. Até porque tem problema que está na vida da gente que, às vezes, só a mudança de olhar já muda a situação. Já muda. Fala com Deus. E eu não sei qual é a necessidade da sua vida. O que Deus está trabalhando na sua vida. Mas certamente o Espírito Santo está te falando e está te dirigindo. E a partir do momento que a gente se submete, as coisas acontecem. E elas acontecem de uma forma maravilhosa. Você pode ter certeza que nada vale mais do que confiar em Deus. Ore a Deus, peça ajuda para aprender a confiar em Deus. Eu quero fé para obedecer, Jesus. Eu quero fé para obedecer. Eu quero fé para obedecer. Seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer. Confiarei.
Para a glória de Deus. Eu sou livre. Para a glória de Deus. Eu sou livre. Para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Certamente não vou me entregar, duvidar do que tens para mim. Teu milagre me alcançará, tua bondade me seguirá. Glória ao Senhor, meu Deus, me ajuda. Confiarei. Ainda que eu não consiga nesse momento aceitar, que eu preciso aceitar, me ajuda a aceitar. Eu preciso entender, me ajuda a entender. Às vezes eu não quero entender, mas eu preciso. Eu preciso entender. Eu preciso entender. Me ajuda a entender. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Eu sou livre para a glória de Deus. Tudo novo se fez. Esquece tudo que está lá fora e luta para rasgar o seu coração. Fala com Deus. Jesus, fala com sinceridade. Eu preciso chegar, eu quero dar espaço, eu quero dar lugar. Ou até se dentro de você está aí, eu não quero aceitar isso, eu não quero mudar, mas eu entendo que eu preciso aceitar. Eu preciso mudar. Eu preciso me submeter. Eu preciso me render a essa verdade. Eu preciso, Jesus. Eu te imploro agora, Jesus. Ajuda a minha vida. Ajuda a minha alma. Eu sei que eu posso entender que tem um propósito comigo, que tem uma missão, que tem um chamado, que está comigo, que tem algo grande comigo. E eu talvez tenha dificultado tanto as coisas. Eu tenho dificultado, meu Pai, eu não quero dificultar mais. Me ajuda. Eu quero fé para obedecer. Eu quero fé para obedecer. Eu tomo posse de fé para obedecer. Fé para obedecer. Porque esse tem sido o meu problema. É obedecer ao Senhor naquele ponto que eu venho fugindo. Eu não quero nem ouvir, não quero nem falar dele. Às vezes nós passamos um tempão correndo de uma realidade, mas não adianta, dia menos, quando não adianta. O Senhor vai nos pegar ali na frente. Não adianta correr.
uma hora vai ter que parar de correr. E vai ter que se arrepender daquilo, vai ter que encarar aquela realidade, vai ter que trabalhar aquela mudança, e vai ter que ceder para Deus naquilo, e vai ter que entregar aquilo que Deus já disse para você entregar. E sabe de uma coisa? A boa notícia disso tudo é que quando você para, você pode respirar fundo e sentir paz e dizer: eu corri tanto, eu podia já ter cedido lá atrás e já ter me livrado disso há tanto tempo. Você fica tentando segurar uma coisa, como se você ceder para Deus ou você abrir mão, tudo vai se perder, você vai perder tudo, ou isso não vai dar certo, eu não tenho, eu não consigo, seja lá o que for. Eu oro para que o Espírito Santo te revele e que te dê entendimento mais rápido, porque às vezes algumas coisas na vida da gente ficamos tão presos por anos. E eu vou dizer uma coisa para você do fundo da minha alma, que eu queria muito que você entendesse. Enquanto eu viver, eu creio que eu estarei pregando o Evangelho. E se Jesus está voltando, mas se Ele demorar um pouco mais, eu sei que ficarei aqui por muito tempo. E a Bíblia diz que você pode aprender com as experiências dos outros e não precisa passar. Você pode. Quando a gente lê ainda em Coríntios, se não me falha a memória, 10, fala dos acontecimentos com o povo de Israel, que ficaram registrados como exemplo para nós. Então seja muito esperto, esperta, de observar exemplos, situações que Deus muitas vezes coloca diante de você para você aprender e você não ter que passar. Se você aprender com o exemplo do fulano, do cicrano, e já usar a cabeça, você já age ali, já dá a Deus o que Ele quer, já muda naquilo e você não tem que passar. Mas se você não usar o exemplo do outro, você vai ser o exemplo. Ou de vitória ou de derrota, se não se submeter. Então, tem muitas coisas que muitos podem evitar a partir de hoje, pegando como exemplo atitudes e escolhas de vida de pessoas, às vezes o seu pai, da sua mãe, de irmãos, de pessoas que você conhece no trabalho, que você olha e diz: olha quanta escolha errada que essa criatura fez na vida. Eu já sei que se eu fizer uma escolha dessa, eu vou me destruir, eu não vou fazer isso para a minha vida, eu vou fazer escolhas certas. Olha quanta escolha errada. Eu tenho exemplo na minha casa. Meu pai fez tanta escolha errada. Meu pai só fez escolha errada. Eu tenho tantos parentes, tantas pessoas que estão na minha família ao redor, que fizeram tantas escolhas erradas. Às vezes eu gasto tempo com os meus filhos falando: meus filhos, pega os exemplos dessas criaturas todas e assimila bem, meus filhos. Não faça essas escolhas para a vida de vocês, nunca. Porque vocês já sabem onde é que elas vão levar a pessoa. Olha onde é que as escolhas que o meu pai fez o levou. Onde levou esse homem? Ah, mas ele recebeu aqui. Ok, o homem tem quase 70. Passou a vida fazendo besteira com a vida dele, com a vida da família. Perdeu tudo que tinha. Tudo que tinha.
aquele tipo de gente que vem ao mundo, que tem tudo para ser bem sucedido, nasce num lar de gente rica, ganha fazenda de presente, de herança, faz curso, se torna piloto, compra o próprio avião. O sujeito, olha, monta em boi, monta em cavalo, faz isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem dinheiro, tem terra, tem tudo para ser bem sucedido, e só faz escolha errada e vai jogando tudo aquilo que vem como bênção, vai jogando fora e fazendo da vida uma destruição por causa de nada. Quando a gente estava pequeno, meu pai estava gastando o que tinha e o que não tinha, viajando pelo Brasil afora com as suas amantes. Ele não nos viu crescer porque ele tinha que estar com as amantes. Eu tenho 5 irmãos fora do casamento. 5 irmãos jogados por aí, fruto da maldição. Não que eles sejam maldição, não é isso. Eu estou dizendo fruto da maldição do pecado. Tudo dentro do casamento. Escolhas erradas que um homem fez, e Deus não ensinou a pessoa a fazer escolhas erradas. Ele nos ensina a fazer escolhas certas. A carne de todo mundo é tentada, mas cabe a pessoa parar e dizer não. Não. E assim por diante. Eu poderia lhe contar histórias várias de pessoas que tiveram tudo na vida. Sabe o que é tudo? Para serem pessoas incríveis, e decidiram viver de forma miserável por causa do pecado. Oh Deus, que esta palavra possa mover os corações. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, peça para Deus te ajudar a ter um espírito vivo, atento, e a fazer as escolhas certas. Todo dia você tem a oportunidade de fazer escolhas certas. E quando você não faz, você também está fazendo escolhas, viu? Aquela ideia de que você podia ter mudado isso aqui. Quando você não muda, você está escolhendo ficar do jeito que está. Faça as escolhas certas. Tudo que é necessário na sua vida, tudo, em todas as áreas, faça. Preste atenção em coisas. Eu falei isso na segunda e eu vou repetir isso. Preste atenção na tua vida, em situações que talvez você nunca encontrou arrependimento para aquilo, e vem vivendo sem voltar lá e se arrepender em Deus daquela atitude errada lá atrás. Vai lá, volta, se arrepende. Não, bispo, eu já estou há tanto tempo. Não, mas se você não se arrependeu, você sabe uma coisa que você descobre que você não se arrependeu de uma coisa? É uma coisa que a pessoa fez e ela não tem coragem de voltar lá. Ela não gosta nem de pensar naquilo, ela não quer ser confrontada naquilo, porque ela não quer aquela realidade, porque ela não quer assumir que aquilo realmente foi uma escolha errada, ou foi um erro, ou isso, seja lá o que for. Preste bem atenção numa coisa: a gente na vida tem que fazer as coisas por amor a Deus. Então tem coisa na vida que não é mais o fulano, o beltrano, o cicrano, é Deus. É o que Deus pensa. O que Deus pensa. É o que Deus pensa daquilo que deve pesar para você. Bom, se eu voltasse lá, eu não faria isso, porque Deus não aprova isso. É assim que a gente chega e se arrepende em Deus. Se eu voltasse lá, há tantos anos, eu mudaria isso por amor a Deus, porque Deus não aprova isso. Porque Deus não aprovou lá e não aprova hoje, não aprovar nunca um negócio que sai fora da direção dele, daquilo que a palavra orientou. E assim você pode viver sua vida em paz. Não carregue fardos, deixe todos eles, coloca tudo na mão de Deus. E eu espero que essa palavra tenha te elevado e te ajudado a dar um grande salto em Deus.
ia sair daqui com uma mentalidade muito mais ampla e clara do que é um relacionamento com Deus, do que Deus espera de você, do que significa crer e, consequentemente, viver o poder de Deus. Em nome de Jesus, você está com o seu propósito no seu coração, coloque ele diante de Deus, fala: Jesus, está aqui essas situações, e eu ouvi essa palavra, eu me submeto ao Senhor, e a partir do momento que eu me submeto ao Senhor, eu sei que o Senhor pode me ouvir, nenhuma oração será impedida, eu sei que o Senhor vai poder me dar vitória. Então me dá vitória agora, Jesus. Eu me arrependo, eu peço perdão, enfim, você que sabe do seu relacionamento com Deus, como é que você tem que falar com Deus. Então me perdoa, meu Deus, me ajuda, me cobre com teu sangue, me lava com teu sangue, Senhor. Me cobre com teu sangue, me lava com teu sangue, me purifica. Eu quero te agradar, eu quero fazer a tua vontade. E eu tomo posse da fé verdadeira, da fé viva, a fé de obedecer acima de tudo, meu Pai, porque às vezes eu tenho fé para conquistar, mas não tenho fé para obedecer. Eu tenho fé para conquistar, eu tenho fé para comprar um carro importado maravilhoso, mas não tenho fé para me submeter à tua vontade, Senhor. Eu tive até fé para me livrar de uma doença, mas não tenho fé para me livrar desse orgulho, Senhor. Eu tenho que ter fé para obedecer, então acima de tudo, eu tomo posse da fé para obedecer e consequentemente então para conquistar. Jesus, me dá vitória. Abençoa a minha vida. Eu tomo posse da fé para obedecer. E tomo posse da fé para conquistar tudo que eu sonho na minha vida. Materializa, Jesus, todos os meus sonhos, desejos, projetos. Materializa, Jesus, todos esses livramentos. Materializa as vitórias do teu povo. Materializa as respostas, materializa os sonhos, materializa, Jesus, materializa. Eu te peço, coloca nas mãos dessa pessoa, Senhor amado, coloca. Eu sei que o Senhor está trabalhando para colocar o milagre nas mãos dessa pessoa. Eu sei que o Senhor está trabalhando para colocar, Senhor. Eu sei, meu Pai, ajuda, meu Deus, ela manifestar a fé para obedecer, porque ela vai atingir a conquista, Senhor. Realiza na vida dela, Jesus. Dá vitória ao teu povo, para a glória do teu nome eu oro agora. Dá vitória ao teu povo, Jesus. Dá do melhor vinho para o teu povo beber. Materializa, meu Deus, na vida dessa pessoa que ela está buscando, para que o teu nome seja glorificado, Deus de Israel. Com a tua mão estendida lá naquela direção, pede para Deus visitar lá e fazer uma grande obra lá, na rua tal, número tal, bairro tal, na vida do fulano, do cicrano. Entrega isso, está aqui, Jesus, eu entrego. Tem coisa que você estava pegando e tentando resolver, agora bota lá. Jesus, eu entendi, isso aí é o Senhor que vai fazer, então está lá nas tuas mãos. Eu vou descansar, e eu sei que o Senhor só faz o bem para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor só trabalha para me levar para um bom lugar, e eu sei que o Senhor me colocará no lugar mais alto sempre. Eu sempre serei colocado no lugar mais alto. O Senhor não tem um lugar mais baixo para mim, não, é o lugar mais alto. Então eu abençoo aquele lugar, aquela pessoa, aquela situação, e eu determino essas vitórias agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu ordeno a vitória naquele lugar. Eu ordeno na vida daquela pessoa. Eu ordeno uma mudança lá agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora. Eu ordeno, visita lá, Jesus. Visita aquele lugar, visita aquela pessoa, visita essa situação. Eu ponho nas tuas mãos e eu determino a mudança, o milagre, para a glória do teu nome, Jesus. E eu vou descansar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor começou uma boa obra na minha vida, e eu sei que o Senhor vai concluí-la para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, todos nós da mesma fé. Ó Deus de Israel, aqui estamos nós no mesmo espírito e fé, para vencer e te agradar em tudo, e nós queremos concordar com todas as orações que têm sido feitas,
com todas as orações nós concordamos, Senhor. Nós concordamos com as orações, nós concordamos com os livramentos, com essas 3 situações livres na vida dessa pessoa, ela livre dessas 3 situações. Nós concordamos com as vitórias do teu povo, nós concordamos que esses 3 fardos já não existem mais, nós concordamos que todos sairão abençoados, voando alto, no lugar mais alto, e nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas do céu, e desligamos aqui na terra todas essas situações adversas para que sejam desligadas do céu. Em nome de Jesus, nós ordenamos a mudança e a realização na vida de todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? E é mesmo, diga: eu tomo posse da fé para obedecer, e consequentemente da fé para conquistar.